Olá, abençoados. Graça eterna. Mais uma vez aqui reunido como membro do corpo de Cristo para crescermos na graça e no entendimento de Deus com a mente de Cristo. É sempre um prazer em me reunir com vocês através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Graça eterna a todos. Sempre agradecendo aí os novos inscritos, pedindo também que você se inscreva no canal, agradecendo também aos inscritos. E abençoado, mais uma vez aqui, não gravei ontem, eu não gravo dia de sábado, que eu trabalho até meio-dia aqui no meu comércio e vou para minha mãe, que mora no interior aqui perto, a 30, 40 quilômetros aqui no Eusébio. E estamos aqui mais uma vez para gravar o vídeo para aos amados inscritos e aqueles que estão passando aí pela internet e para ouvir a mensagem da palavra de Deus com entendimento. E eu ia pregar outro tema hoje, mas eu me lembrei que hoje é o primeiro domingo do mês e que os abençoados aí da religião, né, tanto católica como evangélica, estão fazendo a mentira da Santa Ceia, a mentira da Santa Ceia, da qual não existe nem essa palavra aqui na Bíblia, e eu vou levar ao esclarecimento, ao entendimento de vocês, não com a minha mente, mas com a mente de Cristo, que já está em nós. E eu vou te mostrar que o que Jesus fez na noite em que foi traído foi a Páscoa da lei de Moisés, do qual está lá em Êxodo 12, e que esse vídeo tem como tema, nem a palavra Santa Ceia tem na Bíblia, foi Páscoa. Que o macumbeiro chamado pastor, essa hora, principalmente esses grandes, esse Valdemiro Santiago, esse deputado, essa igreja de Macedo e companhia, no mundo inteiro, no Brasil inteiro, essa hora, estão tudo reunido fazendo a macumba da Santa Ceia, do qual não tem nem essa palavra aqui na Bíblia, e dizendo que Deus está morto. Eles estão dizendo que Deus está morto. Vocês que estão essa hora nessas macumbas chamadas igreja, vocês estão comendo pão, comendo suco e dizendo que Deus está morto, abençoado, anunciando a morte dele. Todo primeiro domingo de cada mês os crentes dizem que Deus está morrendo e não consegue ter entendimento. Porque só ouve o pastor, só ouve o ladrão. Então, abençoado, vou abrir a Bíblia aqui agora, provando para vocês que a macumba da Santa Ceia não existe. Isso é feitiçaria, é macumba. Não existe isso. É o teu ladrão que quer te roubar, te enganar e te manter escravo dessas empresas, com CNPJ e tudo, e que vocês não dão ouvido. Então, abençoado, eu vou começar aqui, né, por 1 de Coríntios 11, 26, que esses desgraçados, chamado pastor, esses infelizes, eles dizem para vocês, para essa multidão que vai para essa macumba, que Paulo está ensinando a fazer a Santa Ceia. Abençoado, Paulo não está ensinando nada. Paulo está dizendo para eles aqui que o que eles estão fazendo lá não é Santa Ceia,
não é Páscoa, não é nada. O que eles estão fazendo lá é comendo, bebendo, envergonhando as pessoas que não têm o que comer e que já estão embriagados. É isso que Paulo está dizendo. Então, olha, vamos ler. 1 de Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes, preste atenção, crente, preste atenção, evangélico, preste atenção, católico, preste atenção, adoradores de homem, adoradores de templo de parede. 1 de Coríntios 11, 26. Olha o que a multidão, nesse exato momento, está fazendo no mundo inteiro. Olha, 1 de Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o suco do mais barato, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, o que vocês estão fazendo agora? Vocês estão dizendo que Deus está morrendo. Vocês estão dizendo que ele não ressuscitou e que você está matando ele agora e tu está esperando ele voltar. E ao mesmo tempo tu diz que é templo e morada dele, ou ignorante. Abençoado tem que ser assim, porque vocês não querem a verdade, vocês só querem mentira. 1 de Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que eu comer deste pão e beber de o cálice, Paulo falando com os coríntios, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo está citando a Páscoa. O que ele falou para os 12 discípulos dele, que estava lá sentado na mesa. Paulo está repetindo. Paulo está repetindo Lucas 22, 14. Entendeu, abençoado? Entendeu nada. Tu vai continuar fazendo a macumba. Você fica com raiva quando ouve a verdade. Então, olha, Lucas 14, te mostrar o que Paulo está falando. Falando com os coríntios, tá, pastor burro? Que tu diz que Paulo está ensinando a fazer a macumba da Santa Ceia. Não está ensinando nada, você quer fazer isso daí que é para roubar, seu infeliz. 1 de Coríntios 22, 14. Chegada a hora de quê? Da última Páscoa. A última Páscoa, enganadores desgraçados. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Que apóstolos? Vocês são apóstolos dele, seus ladrão? Não, ele está falando com os 12 discípulos lá, os 12 apóstolos que ele escolheu. Não está falando com vocês, seus desgraçados. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês que são membros dessa macumba chamada igreja, vocês que têm a tua igreja, olha, esses caras, nunca que eles vão te pregar a verdade. Você é que tem que procurar a verdade e sair dessa macumba. Ou então continuar nela, sendo enganado. Tá? Porque eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Eles querem que vocês continuem assim, bem burrinho, para não entender nada. E fazendo a macumba da Santa Ceia, quando não existe nem essa palavra na Bíblia. Pergunta o teu ladrão, o teu papa, o teu padre. Pergunta onde é que tem aqui a palavra Santa Ceia. Na Bíblia inteira. Não existe. Não existe. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Quem estava lá eram os apóstolos, seu infeliz. 15. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Esta Páscoa! Não é Santa Ceia, isso aí é macumba. Foi a Páscoa e foi só para os judeus.
antes do meu sofrimento. Que sofrimento? Apanhar na cara, ser julgado, ser condenado à morte, ser crucificado, ser botado uma coroa de espinho na cabeça. Que vocês dizem que tem que fazer o que Jesus fez e vocês nunca fizeram nada disso, nunca tomaram vinagre. Vocês estão de brincadeira. Essa macumba aí chamada igreja está de brincadeira. Brincadeira com Deus, é por isso que o mundo está assim, do jeito que está. Vocês se reúnem para chamar Deus de mentiroso. Vocês se reúnem para dizer que ele está morto. 16. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, o que ele fez foi a última Páscoa. E quando era que ela ia se cumprir? No Tetelestai, no está consumado, que ele veio para cumprir a lei e os profetas. E a Páscoa fazia parte da lei. Ele estava cumprindo a lei. Que esse teu ladrão aí nunca que vai te explicar isso. Nunca. Ele faz macumba, ele não abre Bíblia. E vocês estão lá fazendo campanha, interessado para ter casa, para ter carro, para ter moto, para ganhar na loteria. É para isso que serve esses cultos de vocês. Só interesse. Não tem nada a ver com Deus, abençoado. 17. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós. Então, tudo na lei era sombra. Então, quando ele pegou o cálice com suco de uva, ele estava fazendo uma simbologia, dizendo, fazendo de conta, claro que ninguém ia meter a faca nele lá, em cima da mesa. Ou então, vocês querem que os discípulos tenham metido a faca nele e bebesse o sangue? Não, ele estava fazendo uma simbologia, que vocês não sabem nem o que é isso. É um faz de conta. Uma sombra, que não é o real. Então ele pegou o suco de uva, representando o sangue dele. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Entre vós quem? Entre os 12, abençoado. Esse acontecimento só foi para ele lá, para os 12. Eram os 12. Não é tu, abençoado. Não é tu. 18. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, se referindo ao suco, ao suco de uva, até que venha o reino de Deus. 19. E tomando o pão, aí é que os crentes tá comendo pão o tempo todo. Todo primeiro domingo de cada mês. Abençoado, esse pão aqui, né? Estava representando o corpo dele. O suco representando sombra, não era real. O sangue, porque ele não estava morto ainda. E o pão representando o corpo dele. Que hoje é o que? O corpo dele? Nós. Nós somos o corpo. Nós somos o pão. Nós somos o único pão, que é o corpo. Que não é pão, abençoado, não é pão. Não é pão da padaria, que nem vocês comem. Isso aqui é uma simbologia. Sombra, um faz de conta. E tomando o pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo. E o pão era o corpo dele. Só os evangélicos inteligentes, né? Junto com esses macumbeiros aí, chamado pastor, papa, padre, porque eles também fazem a macumba da Santa Ceia. O papa também faz. É a chamada hóstia. Então, só um monte de imbecil como vocês é que vai dizer e acredita que o corpo de Cristo é um pedaço de pão. Vocês estão de brincadeira.
Vocês estão de brincadeira. E tomando o pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo a quem? A eles: isto é o meu corpo, oferecido por vós. E o pão era o corpo dele? Não. Ele está fazendo uma simbologia, um faz de conta. O pão representando o corpo dele, que ele ia dar na cruz, daqui a pouco. E ele disse: isto é o meu corpo, e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. O que foi oferecido foi oferecido não por nós, mas pelos judeus? Que eles eram que existia, nós não existia. Foi o pão ou foi o corpo de Jesus de Nazaré? Ou pastores burrinhos, inteligentes, apóstolos, doutores em teologia? O corpo dele é o pedaço de pão que ele deu lá na cruz? Foi o pão que ele botou lá na cruz, um pão feito de massa? E aí foi o pão que morreu lá na cruz? Seus caras de pau? É claro que não. É claro que não. E vocês sabem disso, seus desgraçados. O que morreu na cruz foi ele, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Não foi o pão. Não foi o pão da padaria, seus infelizes, que nem vida tem. Semelhantemente, depois de cear, sim, então ele disse: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Ô, abençoado, pelo amor de Deus, abençoado, presta atenção. Vocês evangélicos, vocês católicos, vocês religiosos, ele está falando aqui com os discípulos. E após a Páscoa, ele ia para a cruz, ele ia morrer. Então, os discípulos, iam ver ele morto. Ia ver ele morto. Então ele disse: fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Abençoado. Quem era que ia fazer isso em memória dele lá? Os discípulos. Iam fazer o quê? A Páscoa. A Páscoa era 7 dias. Ele ia passar só 2 dias morto, abençoado. Então, os discípulos fizeram a Páscoa 2 dias em memória dele, porque ele estava morto. E no 3º dia ele voltou. Os discípulos que receberam a ordem de fazer aquilo em memória dele, a Páscoa, não fizeram mais no 3º dia, abençoado. Esse teu pastor te chama tu de burro. Esse teu pastor te engana. Esse monte de desgraçado. Eles receberam a ordem para fazer em memória dele só 2 dias. No 3º dia ele voltou. E vocês estão fazendo todo o 1º domingo de cada mês há milhares de anos, há centenas de anos. A tua família inteira já morreu. Já vieram outras gerações. E você fazendo essa macumba, dizendo que é em memória dele. Ele está vivo, infeliz. Ele ressuscitou no 3º dia. Ele não está morto. Semelhantemente, viu, analfa? É ao mesmo tempo, tá? Semelhantemente, depois de cear, depois de comer, a ceia é um jantar. E era o quê? Era ervas amargas, que vocês não têm. Até fazendo errado, vocês fazem errado. Ervas amargas, suco de uva, pão e o cordeiro assado. Isso eram os elementos da Páscoa que ele estava ceando, ô inteligente. Que ele estava comendo, ceando, jantando. E já tinha uma farofinha. Entendeu? Tu entendeu, inteligente, mas tu não quer trair o teu pastor. Tu não serve a homem, infeliz. Tu não serve a Deus, aliás, infeliz.
Você serve a homem, tu serve a tua igreja, tu serve ao teu pastor. Você não tem nada com Deus, vocês. Vocês não têm nada com Deus. Vocês são adoradores de homem. Porque vocês ouvem uma verdade dessa e na próximo primeiro domingo do mês tu vai fazer a macumba da Santa Ceia. Semelhantemente, depois de cear, depois de comer, tomou o cálice, o vinho, dizendo: este é o cálice da nova aliança. No meu sangue, derramado em favor de vós. Então, pessoal, o cálice da nova aliança, né? Da aliança eterna, que o macumbeiro Bruno acabou, foi sancionada, a nova aliança, ela foi sancionada na cruz através do sangue dele. Não foi de suco. Foi através do sangue dele, de Jesus. Foi sancionada na cruz. E aí foi posta definitivamente em vigor quando removeu o primeiro pacto no ano 70, e aí sim a nova aliança se estabeleceu para sempre, que o macumbeiro Bruno disse que também acabou. Então, olha, 21, todavia, a mão do traidor está comigo, à mesa. Falando, né? Falando de Judas. Então, o que Paulo estava tentando explicar para eles lá? Que o que eles estavam fazendo era Páscoa. Aliás, Paulo estava tentando explicar para eles que o que eles estavam fazendo não era nem ceia e nem Páscoa. Entendeu, abençoado? Nem ceia nem Páscoa. Eles estavam fazendo era festa. Que é o que vocês fazem, né? Leva bolo, leva não sei o que aí. Eu já participei dessa macumba aí. Então, o que é que Jesus estava fazendo na noite que foi traída, que o teu desgraçado diz que é a macumba da Santa Ceia? Vou te mostrar aqui, ó, o que ele estava fazendo, que esse teu desgraçado aí, ele não vai pregar para você nunca. Que na verdade ele quer te enganar, para continuar te roubando. Olha, Êxodo 12:1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. 3. Falai a toda a congregação de Israel. Você é de Israel, inteligente? Não. Dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para toda a família. Então eu vou passar aqui por 43. 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: olha, esta é a ordenança da Páscoa. O que o Jesus fez na noite que foi traído foi a ordenança da Páscoa, e que foi a última. Que os infelizes aí também fazem a Semana Santa, né? Dizendo que é a Páscoa. Para quê? Para vender peixe, para vender chocolate. Entendeu, abençoado? Não tem Páscoa, abençoado. O que ele fez foi a última Páscoa. E a desgraça da religião chama Deus de mentiroso e continua fazendo. 44. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerá dela. Então, naquela geração, né, que já tem não sei quantos mil anos, aqui ainda é Moisés, o estrangeiro, ele já não poderia participar da Páscoa, a não ser aqueles comprados por dinheiro, que era escravo, e que após ele circuncidar,
ser circuncidado, então ele poderia participar da Páscoa. Então, preste atenção, abençoado, preste atenção. A Páscoa só foi para os judeus, que não é a macumba da Santa Ceia, é a Páscoa. E que os estrangeiros, ele não poderia participar. Quem é os estrangeiros? Quem não é israelita, quem não é de Israel, quem não tem sangue judaico, não pode participar. Então, o povo de Israel para nós, que não existia, eles são estrangeiros. E nós somos estrangeiros para eles. E aqui se referia àquele povo que existia, os gentios que existia naquela geração, há milhares de anos. Então, só quem poderia participar sendo estrangeiro é quem era circuncidado. O que é a circuncisão? A circuncisão foi a aliança que Deus fez para com Abraão, que todo macho ao 8º dia, ele era circuncidado, era cortado aqui, o bigolinho aqui de baixo. Jesus de Nazaré foi circuncidado. E quem é de vocês que estão circuncidados? Ninguém, abençoado. Ninguém. Então, 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela, da Páscoa. Então, o que Jesus fez na noite em que foi traído foi a Páscoa. Eu estou mostrando para vocês aqui na Bíblia. E não existe Santa Ceia. Não existe a macumba de Santa Ceia. Eu já dei os meus bens para todos esses ladrão aí, chamado pastor, que faz a macumba da Santa Ceia. E dou também para todos os evangélicos, qualquer um que mostrar aqui na Bíblia a Santa Ceia. Qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês. E está gravado aqui. Então, olha. 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Então, o elemento da Páscoa, né? O elemento da Páscoa, os elementos da Páscoa era para ser comido, era nas casas. Por isso que Paulo falou lá em 1 de Coríntios, vocês não têm casa para comer, não? Vocês estão envergonhando a igreja de Cristo, que não é parede. Paulo está se referindo àqueles que não tinham condição de comprar as coisas para comer. Não é a igreja macumba do teu pastor. Quando Paulo diz, vocês estão envergonhando a igreja de Cristo, está se referindo às pessoas, os membros. Nós somos a igreja de Cristo, abençoado. Nós somos um membro. Cada um de nós somos um membro. E juntos formamos o corpo de Cristo. Que vocês não querem. Vocês querem macumba. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhes quebrarei os ossos nenhum. Olha, tudo na Bíblia, né? Todas as palavras da Bíblia é espiritual. Quando Jesus disse para Arão e para Moisés, e dizendo que o cordeiro tinha que ser comido na casa, e que não era para ser quebrado nenhum osso, isso aqui, o cordeiro, né, está representando Jesus de Nazaré. Então, quando chegou lá na cruz, essa profecia aqui de não ser quebrado nenhum osso, né, chegou lá na cruz. Quando o tempo passou, estava anoitecendo, e os soldados lá, para se livrar logo da missão dele, de matar, de crucificar Jesus e os dois ladrões, né? Então, como estava anoitecendo e ia começar a chover, eles pediram autorização para testar se eles tinham morrido já, para tirar da cruz. Como foi que eles fizeram isso? Pegaram uma marreta, meteu a marreta na perna do ladrão da direita, e quebrou a perna dele. Então, ele não deu suspiro, ele não deu dor,
ele não teve nada. Por quê? Porque já estava morto. E ele fez a mesma coisa com o ladrão da direita. E o ladrão da direita também não suspirou, já estava morto. E aí faltava quem? Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus. E o que foi que eles fizeram? Para se cumprir isso daqui, que nem um osso dele seria quebrado, do Cordeiro, o soldado romano, por autorização do chefe, ele pegou uma lança e jogou a lança na barriga dele e saiu água. Entende, abençoado? Então tudo na Bíblia, né? Tudo na Bíblia é espiritual, você tem que saber discernir. Não como o Bruno, acabando com tudo, acabando com Jesus, acabando com Deus, acabando com a nova aliança, acabando com tudo. Esse maluquinho que não sabe de nada e diz que está me ensinando. Ô, abençoado, esse teu ensino aí não é para mim. Esse teu ensino aí é para esses teus 7.000 e tantos seguidores, né? Que são adoradores de homem também. São iguais os evangélicos. E eles querem novidade. Querem novidade, eles não querem a verdade. Então, continuando aqui, e essa pregação aqui é para libertar as pessoas, tá? Essa pregação aqui é para libertar as pessoas do engano desses ladrão aí que estão tudo rico, às custas dos pobres. Então, continuando, você tá vendo que o cordeiro tinha que ser comido na casa, pessoal. Não é todo primeiro domingo de cada mês fazendo a macumba da Santa Ceia, que não existe nada disso aqui. E nem a Páscoa, tá? Isso só foi para os judeus. Aí ele continua, toda a congregação de Israel fará. Quem era que tinha que fazer a Páscoa, que não é a macumba da Santa Ceia? Só Israel inteligente. 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se chegará e observará e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Muito claro, abençoado. Quem é de vocês que é circuncidado? Quem é de vocês que é de Israel? E além do mais, abençoado, Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Ele já cumpriu, abençoado. O cordeiro já foi imolado. Então, continuando aqui, ó, 33 minutos, 1 de Coríntios 5, 6. Olha, pessoal, essas coisas aqui com entendimento vocês não querem não. Vocês servem a criatura no lugar do Criador e os macumbeiros aí fazendo campanha, os macumbeiros aí botando milhares e milhares de contas para vocês mandar dinheiro, Pix, o cartão, o carné. O macumbeiro hoje chamado Chapéu Grande, eles estavam pegando endereço para mandar o carnê. Abençoado, acorda, abençoado. Deixa de ser otário. Tu tá enriquecendo a quem já tem, tu não tem nem o que comer, abençoado. Deixa de ser otário. 1 de Coríntios 5, 6. Não é boa, Paulo falando com ele lá, com Coríntios, igual a vocês. Olha, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento não é fermento da padaria, tá, inteligente? Que vocês não sabem de nada. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então Paulo tá falando com eles lá, né? Tá falando de doutrina. Fermento que Paulo se refere é doutrina.
que eles estão misturando viver por fé e estão colocando obra. Como vocês. Olha, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? 7. Lançai fora o velho fermento. Lançai fora a primeira aliança. Lançai fora a lei de Moisés. Paulo está falando com ele lá. Há 2000 anos. Então Paulo está dizendo, olha, vocês têm que largar fora Moisés. Vocês têm que largar fora a doutrina dos fariseus e dos saduceus. E vir para a nova. E vir para o novo fermento, a nova doutrina, a graça, a nova aliança. O ministério do Espírito, viver só por fé. Não é para ter macumbeiro e não é para ter igreja. É lançar fora o velho fermento, a lei, para que sejais nova massa. É como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então, abençoado, tu querer Jesus de Nazaré, né? Isso é fermento. O cordeiro, ele já foi imolado, ele já foi morto. E vocês querem matar ele todo primeiro domingo de cada mês. Para fazer todo o sacrifício de novo, o que ele já fez. Que você diz que é mentira. Com essa tua macumba aí do teu pastor. Lançai fora o velho fermento. A antiga aliança, abençoado. Essa macumba que está aí. Viver por sacrifício. Isso era para os judeus. E não conseguiram. Ele se fez carne, habitou entre os homens. E aí cumpriu. E aboliu. Essa macumba que está aí fora é engano do teu pastor. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato. Vocês já são uma nova massa. Vocês já são uma nova criatura. E que vocês precisam estar em Cristo. Precisam estar na nova aliança, abençoado. Entende? Vocês estão no engano. Por isso celebremos a festa, olha, não com o fermento, não com o velho fermento. Não é para celebrar nada com pão, com suco, com macumba, com o antigo pacto. Nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com o asmo da sinceridade e da verdade. O Cristo ressuscitado. Ele já foi abençoado, já foi imolado. Ele já foi imolado, ele já foi sacrificado, abençoado. Ele já está em tu. É o ressuscitado. 1 de Coríntios 1:3. Olha. 1 de Coríntios, aliás, 3, 1-3, ó. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar. Olha. Isso aqui é a cara dos evangélicos. É a cara dos católicos. Só toma leitinho. Quando você vai dizer, meu irmão, não é para tu esperar Jesus. Não é para tu estar em Jesus de Nazaré. Não existe mais Jesus de Nazaré. Ele já está em tu, abençoado. Ele já está em tu, abençoado. Tu é corpo e morada dele. Paulo dizendo para eles lá, ó, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. O que é uma pessoa que não é espiritual? São as pessoas que não vivem por fé. São as pessoas que não estão no ministério do Espírito, vivendo somente por fé, crendo na obra de papai, que ele já fez em 7 dias. E que a consumação das suas manifestações, da sua obra, se consumou no ano 70. E do ano 70 para frente, quem nasceu, já nasceu com tudo. E para viver só por fé. Por fé nele, no que ele já fez. E quem é que vive assim? Os espirituais.
E os carnais? Os carnais, eles querem pão, eles querem suco, eles querem passar pela porta, eles querem fazer campanha do tijolo, ele quer fazer a campanha da casa própria. Ô, abençoado! Carnal, abençoado, carnal, que vê o pão como pão da padaria, que vê o sangue como suco, entendeu? Carnal, não entende nada. O pão foi o corpo que ele deu na cruz. O suco representava o sangue que ele derramou na cruz. E nós vivemos por fé nisso, que na cruz ele deu o seu corpo e consumou todas as coisas. E após isso é para viver só por fé, não é para fazer nada. Ele já fez e disse está consumado para ninguém fazer, que o teu macumbeiro manda tu fazer, chamando essa multidão de burro, que na verdade é o que é, né? É o que é, porque você crê em pleno século XXI que o corpo de Cristo é um pedaço de pão, que o padeiro chega lá ainda embriagado, fumando cigarro, faz o pão, e aí tu come, e daqui a pouco tu joga na privada, e tu crê que isso aí é o corpo de Cristo, inteligente? Ô, inteligente! Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Carnal! Carnal! Só crê no teu pastor, na tua igreja, na tua macumba, querendo fazer campanha, tudo por interesse, porque só tem 10 casas. Fazer a campanha da casa própria para ganhar mais 20. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Paulo falando com eles, como uma criança em Cristo. Comer carne de porco pode. Isso é ser criança, abençoado. Isso é criança. E vestir bermuda? Não pode. E vestir camiseta? Não pode. Criança, leitinho. Não aprendeu nada, 20 anos, 30, 40, 50 de igreja. Não aprendeu nada. Comer carne de porco pode? Não pode. 2. Leite vos dei de beber. Isso aqui não é leite de vaca, tá, pessoal? Paulo está dizendo que ele não pôde pregar a ele essas coisas que eu prego para vocês. Que vocês querem morrer. Diz que tudo é mentira. Porque não crê na obra de papai. Crê na obra do teu ladrão. O papai não tem poder de nada. Para quem, Lira? Para os evangélicos, para os católicos. E em que eles creem? Na Maria defunta, no Jesus de Nazaré defunto, em santo. Entendeu, abençoado? Vocês não têm entendimento de nada. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, uma carne de porco, uma mão de vaca. Alimento sólido. Vocês não podem comer essas coisas que vocês goipam. Fica goipando, querendo, igual criança. Arrotando, botando pra fora. Não pode. Não pode, abençoado. Não pode comer alimento sólido. Não pode ouvir o ministério do Espírito, que fica maluco, fica doidão, não aceita. Diz que tudo é mentira. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Entendeu, abençoado? 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andando segundo o homem. Entendeu, abençoado? Então, abençoado, infelizmente, isso é a realidade das igrejas dos homens que estão aí montadas para te roubar, para te enganar, fazer pouco de Deus e dizendo que ele não é nada.
e ele é tudo e está mostrando aí no mundo inteiro e vocês dizem que é o capeta. 1 de Coríntios 11:26 olha, o que vocês estão fazendo agora? Toda vez que comerdes deste pão e beberdes desse suco, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, nesse exato momento, os macumbeiros, chamado pastor, apóstolo, discípula, e as macumbeiras chamadas bispa, estão anunciando a morte de Jesus. E estão dizendo que ele vai vir. Quando, pastor? Quando, macumbeiro? Não sabe. Não sabe. Porque ele já veio no ano 70, não foi para mim nem para tu, ele não ficou de voltar para nós. Nós somos do ressuscitado. Quem voltou foi o Filho do Homem. É em juízo para Israel, tá? Para os capetas lá da época, para os macumbeiros da época, que mataram Jesus, mataram os apóstolos, mataram Zacarias, todos foram tudo vingados. Olha, abençoado, 1 de Coríntios 8:8. Olha, teu pastor disse que tu não comer a macumba da Santa Ceia, tu não tem comunhão com Jesus, ó. 1 de Coríntios 8:8. Ó. Não é a comida que nos recomendará a Deus. Então, abençoado, vocês estão comendo aí fazendo papel de babaca, de palhaço. Que nada disso aí tem nada a ver com Deus. Olha, 1 de Coríntios 8:8. Não é a comida, não é pão e não é suco que nos recomendará a Deus. Pois nada perderemos se não comemos, e nada ganharemos se comemos. Então, pessoal, se tu comer, tu não perde nada. E se tu não comer, tu também não vai ganhar nada. Isso não tem nada a ver com Deus. O crente, o religioso, ele faz a macumba da Santa Ceia dizendo que é para ter comunhão com Jesus. Mas, abençoado, a palavra diz lá em Romano que nada nos separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem as alturas, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. Como é que tu vai comer pão, comer suco, dizendo que é para ter comunhão com Jesus, cara? Como é que tu consegue ser inteligente desse jeito, que dá vontade de falar é outra coisa? Ele disse ainda lá no Antigo Pacto, se uma mulher amamentando, separar, abandonar o filho, que ele nunca, jamais, ele nos abandona, abençoado. Ele nos abandona. Se ele nos abandonar, ele vai ser abandonado ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós somos um espírito. Nós somos um só espírito juntamente com ele. Não tem mais como nós se separar dele. João 6,35. Isso aqui é o que o teu pastor de Tabão te dá suco, ó. Cara, eu vou falar uma coisa, é triste, viu? É triste essa situação. E esses caras, esses desgraçados que estão aí no digital, tá só roubando na cara das autoridades e ainda são tidos como homem de Deus. Enganando as pessoas claramente. Olha, João 6,35. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome,
e o que crê em mim jamais terá sede. 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, nada credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, olha, de modo nenhum lançarei fora. Abençoado. Jesus de Nazaré aqui, ele está falando dos espíritos. Deus, ele é Pai dos espíritos. Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. É disso que Jesus está falando, abençoado. Que ninguém aceita Jesus como vocês fazem. Tu não aceitou nem o teu pai, abençoado, o marido da tua mãe. Imagine tu escolher Deus, aceitar Deus. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não crede. 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum, abençoado. Qual é a maneira de Deus se jogar fora? É se tu não comer o pão e tu não comer o suco, como esse teu ladrão desgraçado te ensina? Não. Ele está dizendo que se você for um eleito, um escolhido por Deus, desde antes da fundação do mundo, que é os espíritos, e que foi enviado para esta terra para participar de carne e sangue, né? Ele nunca, jamais, ele vai te lançar fora. Nunca. Então ele diz aqui no 38, vou ler só até aqui, porque eu desci do céu, falando dele, que é o Deus, né? Quem foi que desceu do céu? Deus. Que o Bruno acabou. Ele diz que Cristo é um e Deus é outro. E Cristo acabou. Ô, meu irmão, isso é macumba da tua cabeça. Isso é macumba da tua cabeça. Cristo não pode... Olha, pelo amor de Deus, que tu quer ser meu professor, Cristo não pode acabar, desgraçado. Porque Cristo é Deus. Se tu acabar com Cristo, tu acaba com Deus. E se tu acabar com Deus, tu acaba com Cristo. Como é que tu diz que Cristo acabou, abençoado? Quando entregou o reino ao Pai. É um só. É um só. Não vem pra cá querer me ensinar essa tua macumba que eu não aceito. É um só. Se tu acabar com Cristo, tu acaba com Deus. O Deus que tu diz também que não existe. Engraçado que ele diz que Deus não existe, e ele diz que antes de Deus ele criou todas as coisas. E como é que ele criou todas as coisas sem existir inteligente? Então, abençoado, já há 53 minutos, já não há mais nem tempo. Tinha muitas coisas para falar, mas o tempo está acabando, né? Mas eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler aqui João, que nós estamos aqui em João. Olha, João 6, 52, 53, ó. 52, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, quem é que é o pão? É o pão da padaria ou é o pão que ele está dizendo aqui que desceu do céu? Deus. Ô, abençoado, pelo amor de Deus, né? Tu querer comparar Deus com o pão da padaria? Olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, dele crer. Não é para tu comer Jesus, macho. Não é para tu comer Jesus, pegar um garfo e a faca, e esse teu analfabeto aí chamado teólogo, esse teu analfabeto aí chamado padre, papa, desgraçado chamado pastor, bispo, apóstolo, né? E essas desgraçadas aí chamadas bispo agora, né? Ensinar que o corpo de Cristo é um pedaço de pão da padaria. Abençoado, é o pão vivo que desceu do céu. E olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer, dele comer, não é para comer ele, é para tu crer. É para tu crer, abençoado, que quando ele deu o corpo dele lá, é para tu crer
que ele deu o corpo dele. Ele deu o corpo dele. O sangue. Não é para tu pegar açúcar e pegar pão. É para tu crer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele disse que Deus foi a carne e o analfabeto dá é pão. Se ele disse que Deus foi a carne, então vocês pegam carne e aí, ao invés de comer pão e comer suco, tu vai comer a carne do boi e tu vai beber o sangue do boi. Entendeu? Ou então vai matando um desgraçado desse aí e vai comendo a carne dele, fazendo de conta. Que vocês dizem que é um faz de conta? Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei por quê? Porque ele ainda estava vivo. Pela vida do mundo, e é a minha carne, é a carne dele, Jesus. 59, que foi dada por eles lá, pelos judeus, tá? Disputavam, pois, os judeus entre si, igual vocês, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Estava pensando igual a vocês. Só que aqui ele está dizendo que é a carne que vai dar por eles. E vocês estão comendo pão? Carnal, né? Carnal, não entendi nada. 52, 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne, pastor, tu tem que dar carne, pastor. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tem vida em vós mesmo. É só para tu crer, abençoado. Se tu não crê que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele deu o sangue e a carne, o corpo dele, né? Ele está dizendo aqui que não terá vida eterna. Entendeu, abençoado? Não é pão, não é suco, é para tu crer só. É para tu crer que ele deu o corpo, que ele deu o sangue, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou no terceiro dia e que ele já mora em vós, porque ele é Espírito. 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Falando de fé, pessoal. Ele está falando de fé. Não é para tu botar ele em cima de uma mesa e começar a comer com garfo e faca, ou burrinho. Então, olha, aqui já deu 58 minutos. Eu não vou mais falar nada. Meu amado, é muito difícil pregar para crente. A coisa mais difícil que tem é pregar para um camarada, para um canela de fogo. Para um católico. Porque eles não creem na Bíblia, eles não creem no Evangelho. Eles só creem no que o padre fala. O padre nem Bíblia não tem. O padre só tem pedaço de pau, defunto, cruz e santo. Santo, defunto, que o Papa que o Papa transformou em santo, segundo ele, esse infeliz que não tem poder de nada. E o evangélico? O evangélico só crê no que o pastor fala, e o pastor só engana ele, só rouba, só prega macumba, e ele está dentro dessa feitiçaria, não sabe nada, não entende de nada, e quando escuta diz que é mentira. É muito mais fácil você pregar para um terreiro de macumba, abençoado, do que pregar para um crente. Porque o cara lá, ele tem os caboclos dele, ele não fala em Deus, ele não fala em nada. E aí não, aí é dizendo que Deus está morto, é dizendo que Deus não ressuscitou, é anunciando a morte dele, é dizendo que ele não voltou, é dizendo que ele é miserável, que ele é um desgraçado, que ele não tem poder de nada. O pastor é que manda nele, é escravo do pastor. Ô, abençoado, abençoado, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus dos crentes, dos evangélicos, dos católicos, não existe na Bíblia, abençoado. Não existe.
Então, vou parando por aqui, pedindo aí que você compartilhe o vídeo, para que as pessoas deixem de fazer a macumba da Santa Ceia. E tá valendo também o desafio. Qualquer um crente, qualquer um católico, qualquer um de vocês, qualquer um macumbeiro, qualquer um que apresentar na Bíblia aqui a Santa Ceia, o menos essa palavra Santa Ceia, e tá gravado aqui, tudo que eu tiver, eu dou para vocês. Tudo, até a minha vida. Se vocês mostrarem aqui na Bíblia, qualquer Bíblia, tá? Então, vou parar por aqui. Graça eterna. Até o próximo vídeo.